No Evangelho segundo João, capítulo 2, nós vamos ler a partir do primeiro, que diz assim: 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Em Caná da Galileia, Jesus ele reúne juntamente com seus discípulos para começar a agir, a manifestar a sua graça no casamento. Dada a importância da união familiar que Jesus entrega aos seus filhos, aos seus servos. Se tem uma coisa que agrada o coração de Deus, é casamento, é união, família. É por isso que nós vamos ver nos dias de hoje tantas pessoas lutando contra o casamento. Você vai ver tantas pessoas falando mal de casamento, você vai ver pessoas lutando contra o casamento, pessoas falando que não compensa, que não dá certo, que não vale a pena, porque tudo que vem de Deus entristece e enfurece o mundo. Você vai ver pessoas, até cristãs, falando que se quer ser feliz não case, se quer viver bem, fica solteiro, como se viver solteiro fosse uma regra de alegria. Mas a Bíblia fala para nós aqui que Jesus, estando em Caná da Galileia, foi convidado com seus discípulos para o casamento. Dada a importância desse casal, a presença de Jesus. E aqui eu quero pegar para nós aqui uma reflexão nessa noite. Um casamento para ele ser duradouro, um casamento para ele romper, ele necessita exclusivamente da presença de Jesus. Jesus precisa estar dentro da sua casa, dentro da sua família. Se Jesus estiver dentro da sua casa, vai acontecer problemas, pode acontecer, porque ninguém está isento de ter um problema e uma dificuldade, ninguém está isento de uma discussão, mas só que, como aconteceu em Caná da Galileia, eles nem sabiam que o vinho havia acabado. Uma pessoa chamada Maria intercedeu por eles. Já parou para pensar que nós podemos ter pessoas intercedendo por nós? Já parou para pensar que nós podemos ter pessoas intercedendo por nossa família? No caso deste casal aqui, eles tiveram uma preocupação de convidar Jesus juntamente com seus discípulos. E quando o vinho acaba, e os irmãos conhecem a história, que o casamento naquela época não é igual hoje, que dura 3, 4 horas. Não, o casamento naquela época era de 7 a 13 dias. Então tinha que ter abundância, a festa não acabava numa noite. A festa era duradoura. Então naquela época, se acabasse o vinho, é como se hoje, num jantar de casamento, a comida não desce para os convidados. Os noivos passariam uma vergonha tremenda. Mas ali Jesus estava. Eu quero que você entenda que muitos problemas podem ser resolvidos se Jesus estiver presente nesse casamento. Uma coisa certa é, as pessoas precisam de entender que Jesus ele sempre vai estar disposto a abençoar quem nos convida. Então convide Jesus para dentro da tua casa, convide Jesus para dentro do teu casamento. Pastor, meu casamento está tudo bem. Jesus precisa estar lá dentro. Eu estou passando por dificuldade, Jesus precisa estar lá dentro. A minha vida está toda tranquila, aí sim que Jesus precisa estar. Lembre que esse casal aqui, eles estavam em festa, eles estavam numa festividade. O problema aconteceu, Jesus trouxe a solução que eles precisavam, ao ponto do milagre ser tão bom, tão tremendo, que o mestre Sala fala assim: olha, é de costume o noivo servir melhor vinho no início, mas vocês guardaram melhor para a segunda parte, porque o que Jesus faz, meus irmãos, é perfeito. O que Jesus faz é completo. Nós não precisamos de pensar, eu vou dar o meu jeito. Não, vamos dar o jeito de Jesus. Eu vou fazer da minha forma. Não, vamos deixar Jesus agir. Vamos deixar Jesus entrar com providência. Vamos deixar Jesus manifestar sua glória, quando Jesus faz, é perfeito. Quando Jesus faz, é honesto.
ver, por exemplo, Jesus deixando que uma pessoa sofra, que uma pessoa padeça. Jesus pode até trabalhar em alguns corações, pode até quebrantar ali alguns momentos, mas o propósito final é qual? É que eu e você, nós estejamos preparados para cumprir com a vontade dele. Este casal aqui teve um milagre operado dentro do seu casamento e eles nem sabiam. Já parou para pensar que naquela hora que você pensou assim, eu vou abandonar o meu casamento, eu vou abandonar a minha vida, vou abandonar a minha esposa, o meu esposo, e Jesus entrou ali com a providência e hoje você está rompendo aí no seu casamento? Talvez você pensou, eu quero sair deste casamento, e Jesus trabalhou ao ponto de você hoje estar aí, com a sua amada, com o seu amado. Quem tem mais de 5, 10 ou 15 anos de bem sabe, as coisas acontecem. Há momentos que você se entristece, mas Jesus estando presente, Ele coloca tudo no lugar, tudo certinho. As coisas acontecem da melhor forma. Então eu deixo essa reflexão para nós aqui nesta noite, para que nós possamos entender que o problema pode acontecer, mas se Jesus estiver presente, Ele sim, Ele faz o milagre acontecer. Amém? Meus irmãos, eu preparei aqui apenas 8 conselhos para que nós venhamos ter um casamento ainda mais vigoroso, um casamento saudável. Primeiro, nós estamos mencionando que o casal precisa ter um relacionamento com Deus. Antes de você amar a sua esposa, antes de você amar o seu esposo, você precisa entender que o melhor é você ter um relacionamento com Deus. Se você amar Jesus antes do seu cônjuge, você vai ter força para amar a sua amada e o seu amado. Porque Jesus, Ele é o princípio do amor está em Jesus. Prova é que Ele se entregou na cruz do Calvário por amor a nós. Então, o meu conselho para você, quer ter um casamento duradouro, feliz? Primeiro, tenha um relacionamento firme com Deus. Segundo conselho que eu deixo, ame hoje. Você precisa amar a sua amada, o seu amado, você precisa amar hoje. Não é pensar, vou amar depois, eu vou fazer o que eu gosto depois. Talvez amanhã não dê tempo. Os casais que deixaram de se amar um dia, pessoal, amanhã eu faço, amanhã eu amo, amanhã eu valorizo, e talvez não dê tempo. Então, olhe para a sua amada agora, olhe para o seu amado e fala assim: olha, eu vou te valorizar mais. Amém? Conseguiu arrancar o sorrisinho dele, o sorrisinho dela? Porque isso é importante. Você precisa de amar hoje. Hoje é um dia propício para você se amar. Amém? Terceiro, o casamento duradouro, ele é composto de uma vida íntima ativa. Vocês que já são casados sabem o que nós vamos dizer. Você precisa ter uma vida íntima ativa. Muitos casamentos têm acabado porque o casal não separa tempo para cuidar um do outro. Nossa casa não poderia. Não, nossa casa. Não é. Então, meus irmãos, o que acontece? Casais precisam tirar tempo para cuidar do outro. Viu? Cutuca ele e ela, fala assim: olha, eu vou cuidar de você, viu? Pode ficar tranquilo. Amém? Quarto conselho que eu deixo nesta hora: você precisa trabalhar, viu, homem, mulher, vocês que trabalham fora, trabalham em casa, vocês precisam trabalhar, mas trabalhar para viver. Não adianta nada você trabalhar demais e você não ter tempo para a sua amada e você não ter tempo para o seu amado. É mulheres que querem cuidar demais da casa e esquecem de cuidar do marido. É marido que trabalha demais para cuidar da esposa, mas não dá atenção à esposa. Então vocês trabalham para viver. Simples assim. Tem muitos
pessoas pensam: vou trabalhar porque eu quero granjear, eu quero viajar, eu quero fazer, mas às vezes você não dá atenção hoje. E aí aquela viagem que poderia ser muito prazerosa, ela está recheada de mágoas, de falta de atenção, de sofrimento. É por isso que tem muitos passeios que são frustrados. A pessoa se preparou o ano inteiro para fazer uma viagem, mas a pessoa não está feliz. E às vezes um simples passeio, um simples detalhe, às vezes uma ida a um hot dog gorduroso da esquina pode fazer toda a diferença. Mas você está planejando coisas grandes. E muitas das vezes a pessoa que está do seu lado está querendo atenção. Então lembre-se disso: trabalhe para viver. Tire tempo da sua família. Quinto conselho que eu deixo para um casamento saudável: comunicação. Você tem tempo para tudo, menos para ouvir o seu cônjuge. Todos nós gostamos de receber atenção, e a falta dela faz muito o relacionamento quebrar. É muito chato, desgastante contar ao parceiro como foi o dia e ver que o outro não está nem preocupado. Eu costumo brincar quando eu faço isso, nas minhas opções que eu tenho, eu costumo fazer um exercício muito simples, certo? Convidar aqui um casal para vir aqui, um casal que se habilite vir aqui, para nós fazer um exercício muito simples. Isso, aí é bom para quem é disposto, entendeu? Aleluia. Subam aqui, por gentileza. Vocês estão com celulares? Não? Traz o celular para nós, por favor. Nós vamos fazer um simples exercício aqui de comunicação, tá certo? Obrigado. Celular aí. Isso, pode ficar aqui. Isso, aqui. Isso. Você está trabalhando com o seu celular, não é? Preocupado aí, o que está acontecendo? Vamos conversar com ele. Você está trabalhando com o celular. Vamos fazer de uma maneira mais fácil. Meu amor. Tudo bem? Como vai ser o dia hoje? Hoje você almoçou? Oi? Tudo bem? Estava precisando de um bis. Você está tarefado aí no seu celular. Nada, você vai dar atenção. Quer falar com ela com certeza? Você já falou comigo hoje? Vai trabalhar hoje? Você vai devolver aquele dinheiro de você. Qual é o seu bilhete? Qual é o seu bilhete de hoje? Bora. Oi, amor. Bem? Como vai ser o dia hoje? Eu também. Nós podemos sair hoje? Bom, isso. Não, mas
detalhe. Hoje o celular, tem gente que culpa o celular, não é? Ah, culpa do celular. Não, o celular, se você deixá-lo, ele sozinho, ele não te domina. Quem usa o celular é o ser humano. Então, por exemplo, no primeiro exercício que eles fizeram, eles estavam tão absorvidos pelo celular e não deram atenção um ao outro. Mas depois, no segundo exercício, o que eles fizeram? Mesmo trabalhando, mesmo absorvido pelo celular, por só um minuto, segurou o celular à parte e deu atenção um ao outro. Esse é o poder da comunicação. E um casamento, para romper, para ir à frente, é necessário ter atenção um com o outro. Você precisa entender que o seu companheiro, que a sua companheira, ele precisa de atenção. Então, por mais que você é atarefado ou atarefada, que você é absorvido por isso, você precisa deixar o celular à parte, você precisa deixar os filhos às vezes à parte, porque os filhos vão casar e vão embora, vai ficar vocês dois. E aí, se vocês não tiverem atenção, uma comunicação um com o outro hoje, o que vai ser depois que os filhos forem embora? Os filhos crescem e vão embora. É por isso? Oi? Ah, sim. Porque o problema da comunicação é isso. Se você tiver uma comunicação distorcida ou não tiver comunicação, esse casamento talvez pode ser fadado ao fracasso. Mas pratique a comunicação um com o outro. Sexto, para nós caminharmos para o final, que é a base de um relacionamento saudável, é o respeito. Esta é a base principal de um relacionamento. Sem respeito, o amor não sobrevive. Você pode amar, você pode gostar, mas se não tiver amor com o outro, fica um casamento insustentável. Então pratique o respeito. E o sétimo, a fidelidade. Fidelidade deve ser total. Para isso, vocês devem trabalhar essa finalidade no dia a dia. Não é tão difícil quando existe uma entrega absoluta, já que quando o amor existe, a fidelidade ela ocorre naturalmente. Vou dar um exemplo. Quantos casais aqui se amam? Que pode levantar a mãozinha aqui para a gente ver. Você está passando nas redes sociais, não é? Se você vê lá um garotão ou de repente uma garotona bonita, você faz o quê? Você passa direto. Por quê? Porque você tem o seu amado ou a sua amada já em casa. Então isso não te chama a atenção. Isso significa fidelidade. Porque isso aí é uma coisa natural. Você vai ver homens bonitos, mulheres bonitas na rua, na internet, por onde você passa. Mas por que você não se deixa levar por isso? Porque você tem uma pessoa te esperando em casa, ou no trabalho, ou na igreja. Então, a fidelidade ela ocorre naturalmente. E para fechar, o oitavo conselho é que nós precisamos de ter tempo de qualidade. Aí eu quero perguntar para você agora, na opinião de vocês, o que é um tempo de qualidade? O que seria bom vocês pudessem fazer hoje que possa ser falado em público? Quer falar, meu irmão? O que seria bom hoje para vocês fazerem? É? Já combina com os casais aqui no final do culto. Já combina com os casais, deixa um pouco em cada casa, entendeu? Alguém quer falar o que seria bom, tempo de qualidade? Quer esboçar uma opinião? Queria viajar. Viajar Não pensar em nada, só. Isso, viajar. Uma boa pedida. Mais alguém? Acho que é tranquilo, eu vou chamar isso para vir à frente. É só para você me falar, na sua cabeça, o que é tirar um tempo de qualidade, o que é bom? Irmãos, fala só um. Se falar para os irmãos, só um. Deixar os meninos fora, tirar o tempo para você.
viajar, esquecer das contas, acampar na beira do rio. Foi? Mais alguém? Tudo isso é legal, tudo isso é importante, porque nem sempre é o lugar, é a companhia. Então você pode fazer um simples passeio, talvez no Parque Ipiranga da vida. Você pode dar um passeio simples com a pessoa amada, e é importante. Poucos dias atrás eu vi um relato de um casal que se separou. Um homem bastante trabalhador, 30 anos de casamento, porque não saía com a esposa, não passeava com a esposa. É o que mais tem. É um tempo de qualidade. Ele está em dormir juntos. Três viagens, 2 vezes na semana ela viaja, tá aí reclamando. Vai lá de casa pra cá. Então, casais, para nós finalizarmos, o que é um tempo de qualidade? É um tempo que vocês tiram para vocês. Você entendeu? É um tempo que vocês tiram para vocês. Por exemplo, esse casal aqui, os filhos vão para a escola e eles vão dormir juntos. Não tem questão tirando para eles. O tempo de qualidade que a pessoa possa investir no relacionamento é o quê? É um cuidar do outro. É você ter prazer em estar juntos, deitar na cama, conversar juntos. Entendeu? O casamento ele não vive só de sexo, ele não vive só de problemas, de pagar contas, de fazer isso ou aquilo, não. Uma boa comunicação, um tempo junto, passear juntos. Talvez não dá tempo de fazer aquela viagem tão longa como o nosso presbítero Josimar quer fazer, mas talvez uma coisa mais simples, um passeio mais simples. Nós sempre temos assistir um filme, mas aí eu Vai ao contrário, né? Geralmente o homem está ligado para assistir um filme, assistir um bom filme, não é? Você fazer da sua sala um cinema, você tirar um tempo para vocês. Então tudo isso é um tempo de qualidade. E para fechar, casamento é uma construção diária. É diariamente que se constrói um casamento. E lembre-se, Eclesiastes 4:12, o cordão de 3 dobras não se quebra com facilidade. Se Jesus estiver presente nesse casamento, ele, além de ser um casamento saudável, será um casamento duradouro. Bem? Fique de pé para nós orarmos. Que o Espírito Santo possa falar mais forte nos nossos corações.